Olá, seja muito bem-vindo ao nosso mini módulo Panorama do Antigo Testamento. Estamos fazendo um panorama do Antigo Testamento e se você ainda não estudou o Antigo Testamento todo, esse módulo é muito importante para você, porque você vai ter uma ideia do Antigo Testamento. Se você já estudou o Antigo Testamento todo, esse módulo é muito importante também para você, porque você vai relembrar algumas coisas e terá outras informações a respeito do Antigo Testamento. E por ser um módulo pequeno, de apenas 3 aulas, dá para a gente lembrar com muita tranquilidade de tudo aquilo que a gente estudou. Dá para a gente juntar tudo em um pacote só e gravar com mais facilidade. Bom, o Antigo Testamento ele é muito importante porque é a revelação de Deus. Como nós vimos em nossa última aula, o mundo em que o Antigo Testamento foi composto ou foi escrito era um mundo que tinha uma cultura própria, tinha seus costumes, mas é importante a gente perceber que Deus está conduzindo toda a história do Antigo Testamento. Hoje nós vamos ver os 39 livros do Antigo Testamento e é importante a gente perceber que há um elo que liga todas as escrituras e consequentemente une os 39 livros do Antigo Testamento. E cada um destes livros tem uma mensagem central, e podemos identificar essa mensagem central de forma progressiva até a revelação de Jesus Cristo. Porque a revelação, ela é assim, ela é progressiva. Outro fator que precisamos ter em mente é que a mensagem do Antigo Testamento, quando foi escrita, tinha uma mensagem para os seus dias, mas também tinha uma mensagem para todas as épocas. E é necessário diferenciar a mensagem daqueles dias para a mensagem para todas as épocas. Eu sou o professor Carlos Adeneir, você está na minha sala e nós vamos para a nossa aula. Seja muito bem-vindo ao nosso mini módulo Panorama do Antigo Testamento. Eu sou o professor Carlos Adeneir e hoje nós estamos estudando aí o Antigo Testamento. Vamos ver os livros do Antigo Testamento. Mas antes, vamos olhar para a unidade das Escrituras. Se fôssemos resumir as Escrituras em 4 temas, nós os colocaríamos da seguinte forma: criação, queda, redenção e consumação. Criação: o mundo foi criado por Deus. Esse mundo era perfeito, mas Deus deu uma ordem. De todas as árvores do jardim vocês podem comer livremente, exceto da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. E o homem comeu. E aí nós temos a queda. E essa queda é exatamente o momento em que o homem deixa o seu estado original. Mas ali mesmo na queda, nós temos o anúncio da redenção. Gênesis 3,15, o proto-evangelho. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente e a sua descendência, e este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gosto muito também do versículo 21 do capítulo 3 de Gênesis, quando Deus pinta um mapa tingido de sangue, mostrando para esse homem qual era o caminho de volta para casa. E aí o versículo 21 diz que Deus fez vestes de pele para este casal e os cobriu. Nós temos então o anúncio da redenção, e o Antigo Testamento é a história da redenção. Cada evento aponta para essa redenção e para a consumação de todas as coisas quando o jardim será restaurado. Então, criação, queda, redenção e consumação são os 4 grandes temas das Escrituras. Mas existe um cordão de 3 dobras, e pensando aí nessa questão do tema da nossa aula, né, que é o fio de ouro que une as Escrituras. Esse cordão de ouro que une as Escrituras são o seguinte: o reino, o pacto e o mediador. E esse
fio de 3 dobras, e aí a ideia de um fio de 3 dobras, porque eles se entrelaçam, o reino, o pacto e o mediador vão se entrelaçando na narrativa das Escrituras. Então, o que nós temos é esse cordão de 3 dobras unindo a narrativa e a perspectiva das Escrituras. Mas o que é isso? Vamos lá, o reino. O mundo foi criado por Deus, e esse mundo é o reino de Deus. A adoração das criaturas deste reino é voltada para o Criador, o Rei supremo e soberano sobre todas as coisas. A vontade deste Criador é soberana sobre a vontade das suas criaturas. Ele é o Senhor, e esse Criador é aquele que vai redimir, resgatar a sua criação. O pacto. O pacto é uma aliança e ele segue um modelo hitita. E aí você lembra do código de leis, né, que nós vimos em nossa última aula, e tem o código de Hammurabi e o código hitita. E aí então o pacto é baseado no código hitita, onde havia um homem forte, no código hitita, um poderoso, que era chamado de suzerano, e um fraco, que era o servo ou o vassalo. E era sempre no pacto hitita o vassalo que procurava aliançar-se com o poderoso. Afinal de contas, o poderoso já é poderoso por natureza. Então, o vassalo que precisava do favor do poderoso. Curiosamente, quem faz a aliança é Deus. Deus, que é o suzerano, o senhor, o soberano, independente de nós, ele é quem nos procura para fazer uma aliança. Você olha para as Escrituras e é sempre Deus que vem ao encontro dos homens. Quando o homem peca, Deus vem ao seu encontro. Quando Caim mata Abel, Deus vem ao encontro. Quando a iniquidade se multiplica, Deus vai e encontra o Noé. Quando o povo de Israel está no Egito, Deus vai ao encontro desse povo, é Deus quem procura, é Deus quem busca. E aí vamos ver no Novo Testamento Jesus dizer: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus conta a história do pastor que deixa 99 ovelhas no deserto e vai em busca daquela que se perdeu. Deus à procura dos homens, é Deus quem faz aliança com os homens. E essa aliança é repleta de sinais. Nós temos no dilúvio, o arco-íris, o arco de Deus, que é o sinal desta aliança. Nós temos a circuncisão como sinal da aliança, nós temos a Páscoa como sinal da aliança. Hoje nós temos a ceia, o batismo como sinais desta aliança. E nós temos o mediador. O mediador é a única solução para o problema da criação. A criação transgrediu, queda. A criação se rebelou contra o Criador. O mediador é a única solução para esse problema. E é uma promessa do Criador, do suzerano para o vassalo. É o suzerano que foi ofendido que vai providenciar, então, a solução para a ofensa que ele recebeu, oferecendo um mediador. Lá em Isaías 42, no versículo 6, diz assim: eu, Senhor, chamei você em justiça. Eu o tomarei pela mão e o guardarei, e farei de você mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. É Deus apresentando, e aí o capítulo 42 começa Deus apresentando o mediador, e logo depois Deus falando com esse mediador, e entre as falas de Deus ele vai dizer: eu te fiz mediador da aliança. O texto em hebraico não tem o termo mediador, né? Esse texto aqui não tem o termo mediador em hebraico. Eu te fiz aliança, que é mais forte ainda, né? Mais belo, nessa promessa de Deus, e essa promessa de Deus vai se cumprir em Jesus. Tá, mas como é que são as mensagens do texto das Escrituras? Como a gente pode ver as mensagens do texto das Escrituras olhando para o Antigo Testamento? É preciso entender que há uma mensagem para os dias do autor. A Bíblia é para nós, mas não é sobre nós. Entenda isso. A mensagem do texto é
para nós, mas não é sobre nós. Quando Moisés escreveu, quando o Isaías escreveu, ele não escreveu para nós, ele escreveu para as pessoas que foram seus ouvintes primários, os ouvintes originais. Mas existe uma mensagem para os dias do evento, aquele momento em que aconteceu. Por exemplo, Moisés, quando escreve Gênesis, ele escreve Gênesis, que é uma mensagem, né, uma fala, um texto de algo que já havia acontecido. Então, quando Moisés descreve o jardim, havia uma mensagem para os dias do evento. E havia uma mensagem para os seus dias, para aqueles ouvintes primários ou ouvintes originais. E existe uma mensagem para todas as épocas. Esta mensagem para todas as épocas é a mensagem que nós precisamos entender do texto bíblico. É essa mensagem que vai fazer sentido para a gente, para a nossa vida hoje. Então, existe uma mensagem para os dias do autor, existe uma mensagem para os dias do evento e existe uma mensagem para todas as épocas. Então, como entender o texto bíblico? Vamos pensar no seguinte: tem o texto e temos nós, aí o TX, texto, e o N simbolizando nós. Eu não posso pegar o texto e fazer uma aplicação direta a nós, porque a Bíblia é para nós, mas não é sobre nós. Então, o caminho não é este. Eu preciso pegar o meu texto e levá-lo até aos ouvintes primários e entender como estes ouvintes receberam esse texto. E aí, então, eu não posso também pegar o que esses ouvintes primários receberam e ouviram do texto e aplicá-los a nós. Não é esse o caminho também. Então, qual é o caminho? Eu devo pegar o meu texto, ver como os ouvintes primários receberam esse texto, e pensando principalmente nos textos do Antigo Testamento, conduzir esse texto até Cristo, como Cristo cumpriu esse texto. Lembra João 5,39? Examinais as Escrituras, se julgais ter nela a vida eterna, porque são elas que testificam de mim. Então, como Cristo é apresentado nesse texto, e aí sim aplicar esse texto a nós. Eu gosto muito do que diz Michael Beard no livro Toda a Escritura é. E ele diz o seguinte: para tornar a Bíblia significante, relevante e aplicável, ela primeiro deve ser desfamiliarizada e deslocada de nosso próprio tempo. Eu não posso pegar o texto bíblico e aplicar esse texto bíblico diretamente àquilo que eu entendo, diretamente aos nossos dias, porque o texto é para nós, mas não é sobre nós. Lembre-se sempre disso. Bom, nós temos no Antigo Testamento 39 livros. E quais são estes livros e qual é a mensagem central destes livros? Bem rapidinho aqui, apenas uma frase de cada livro. Gênesis apresenta para a gente como tudo começou, e o nome Gênesis é um nome grego, né, dado pela Septuaginta. O nome original desse livro é Bereshit, justamente no princípio, porque mostra o início de todas as coisas, o início da criação, o início do universo, o início da humanidade, o início do pecado, o início do plano redentor de Deus. Êxodo apresenta a libertação e a aliança de Deus com esse povo que foi liberto do cativeiro, e é a redenção. O Deus que liberta é aquele que faz aliança com o seu povo. E esse Deus chama o seu povo a uma vida de santidade porque ele é santo. Essa é a mensagem do livro de Levítico. Números mostra a fidelidade de Deus e a rebelião do povo. Eu acho muito interessante o Pentateuco, porque lá em Êxodo nós temos o coração endurecido de Faraó. Em Números, o povo está no deserto e nós temos o coração endurecido do povo de Deus. Porque o povo de Deus também tem o seu coração endurecido muitas vezes. Deuteronômio, um chamado à obediência. Uma vez que esse povo tem o coração endurecido, eles precisam obedecer a Deus. E eles precisam se voltar para Deus. E esses 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, compõem aquilo que nós chamamos de Pentateuco, ou os 5 livros de lei. Josué, o Deus que cumpre as suas promessas. O livro de Josué termina dessa forma, dizendo que nenhuma das promessas do Senhor caiu.
todas elas se cumpriram. Juízes, os altos e baixos do povo da aliança. As 4 frases que mais aparecem no livro de Juízes, né? E você as encontra do capítulo 3 ao capítulo 10 de Juízes são: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. A segunda, o Senhor os entregou nas mãos de diversos povos. Terceira, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E a quarta, o Senhor suscitou um libertador. A partir do capítulo 17, a frase que vai aparecer, ou a declaração que vai aparecer, é aquela que encerra o livro, que é a seguinte: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia segundo o seu coração. Altos e baixos do povo da aliança. O livro de Ruth apresenta para a gente a redenção e a fidelidade divina. Uma redenção que vai além dos limites de Israel. Ruth é uma moabita que entra para a família de Israel e ela está também na genealogia de Jesus. 1 Samuel, um rei segundo o coração de Deus. No capítulo 8, o povo pede um rei que vá diante deles em suas batalhas. E então Saul é o escolhido. Davi surge na história, e Davi é o homem segundo o coração de Deus. O Deus que exalta o abatido e humilha aquele que se exalta. Segundo Samuel, a aliança davídica e o reino de Deus. O fracasso de Davi. Davi agora é um homem orgulhoso e é ele quem cai diante do seu próprio orgulho. Primeiro livro dos Reis. O declínio espiritual por causa da idolatria. O reino se divide, o reino do norte se entrega à idolatria. O segundo livro dos Reis, juízo e esperança através da disciplina. E aí nós temos o fim dos reinos ali em Reis. O livro das Crônicas retorna ao tempo anterior, e o livro das Crônicas originalmente era chamado de As Coisas que Foram Omitidas. E o primeiro livro das Crônicas apresenta para a gente o reino de Deus entre os homens. E é muito curioso porque os 9 primeiros capítulos de Crônicas, ou das Crônicas, são de genealogia. E vale a pena ler e estudar as genealogias. O segundo livro das Crônicas, bênção e maldição. Bênção em decorrência da obediência e maldição em decorrência da desobediência do povo de Deus. Esdras, que é uma literatura pós-cativeiro da Babilônia, ou pós-exílio da Babilônia, fala sobre a restauração espiritual. Em Esdras nós temos o encontro com a lei e o voltar-se para a lei. Neemias fala sobre o tempo de reconstruir física e espiritualmente. E aí a nação precisava ser, a cidade precisava ser reconstruída, mas a nação precisava se reconstruir diante de Deus. O livro de Esther é curioso porque é o único livro da Bíblia que não fala o nome de Deus. Não tem o nome de Deus no livro de Esther. E esse livro mostra que Deus é o Senhor da história. Deus é o Senhor da história e Ele conduz a história do seu povo. O livro de Jó é uma pergunta. Por que o justo sofre? Por que Deus puniria o homem mais justo da terra, aquele que Ele mesmo disse que não havia ninguém semelhante a Ele? Percebeu a ligação do livro de Jó com Jesus? Por que punir o homem mais justo da terra? O livro dos Salmos, curiosamente, depois do livro de Jó, que é uma pergunta, é a adoração como resposta ao ser de Deus. Se eu tenho uma pergunta, por que o justo sofre? A minha resposta é em adoração, porque Deus é Deus. Eu não devo questionar o porquê do sofrimento, mas eu devo me render a esse Deus que é o Senhor da história. O livro do Provérbios, a sabedoria pede passagem, porque a verdadeira sabedoria é temer a Deus, independente do sofrimento. Eclesiastes mostra pra gente a vida debaixo do sol e essa busca pela felicidade debaixo do sol. E eu vou encontrar a felicidade, e esse é o final do livro de Eclesiastes, que é a suma do livro, segundo o próprio autor, que é temer a Deus. E esse é o princípio para todos os homens. Cântico dos Cânticos,
apresenta para a gente a beleza do amor entre um homem e uma mulher. O livro de Isaías, a salvação pelo servo sofredor, aquele que veio sofrer para nos dar vida, né? O castigo que nos traz a paz cai sobre ele. O livro de Jeremias, o coração de Deus diante da rebelião. A gente lê o livro de Jeremias e percebe o quanto Deus está sofrendo por causa dos pecados do povo. E é a questão da justiça e da misericórdia. Como conciliar justiça e misericórdia? E a justiça e a misericórdia vão se conciliar na cruz. Lamentações, o lamento e a esperança. E o texto central de Lamentações é: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Lamentações são 5 poemas, sendo 4 do mesmo tamanho, e o poema do meio, ou o terceiro poema, sendo o poema mais longo, um poema dobrado, mostrando que ele é o texto central de Lamentações e ressalta justamente essa questão da misericórdia de Deus. O livro de Ezequiel trata sobre a glória de Deus e a restauração futura. Ezequiel é um profeta do cativeiro da Babilônia e é um homem do campo. Daniel, que estava no palácio, também no período do cativeiro, trata sobre Deus estar sentado no trono. Quem é o verdadeiro rei? O verdadeiro rei não é Nabucodonosor, não é Dario, não é Ciro. O verdadeiro rei é o Senhor que está assentado no trono. O livro de Oséias começa de forma triste, mostrando uma mulher infiel. E aí a grande ideia do livro de Oséias é um povo rebelde e o Deus amoroso. O livro de Joel apresenta o dia do Senhor como uma perspectiva da descida do Espírito Santo. O livro de Amós apresenta a justiça de Deus e a verdadeira adoração do povo. O livro de Obadias, o juízo sobre o orgulho. Jonas, o Deus que vai além das fronteiras, ele envia Jonas para pregar em Nínive. Mas não só isso, Deus permite a rebelião de Jonas para que os marinheiros pudessem conhecê-lo. Miqueias, justiça, misericórdia e humildade. Esses 3 temas estão presentes ali no livro de Miqueias. Naum, Deus julga as nações. Abacuque, confiança em meio ao caos, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide. Esse é um texto belíssimo do profeta Abacuque. O livro de Sofonias traz o dia do Senhor como juízo e restauração. O livro de Ageu nos convoca a priorizar a Deus. É o tempo de se envolver na obra do Senhor. O livro de Zacarias nos convida à reconstrução da adoração àquele que é o Rei soberano. E Malaquias fala sobre uma fidelidade que é renovada. O Senhor enviará o seu mensageiro. Muito bem, queridos, chegamos ao final de nossa aula. Reveja essa aula quantas vezes você quiser e quero convidar você a ler o Antigo Testamento. Olhando para o Antigo Testamento, vendo que o Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo. E é exatamente sobre isso que nós vamos tratar em nosso próximo encontro. Te espero lá.